hoje vou falar de um tema muito importante. Se você está neste vídeo, não sai, porque este tema vai ser interessante para ti e vai te ajudar bastante. Hoje é o dia, então, comemora-se o Dia da Liberdade. Hoje é o dia 25 de abril, o dia em que Portugal comemora o Dia da Liberdade. Aquela história que você tem sobre Angola, Moçambique e outros países sobre a independência ou sobre a liberdade, principalmente para nós que somos angolanos, é uma história forjada pelo regime que é o sistema então do MPLA. Portugal é um país muito antigo no que concerne então a independência. A independência de Portugal então foi em 1179 e para nós a nossa independência foi em 1975. Mas o nosso tema não é este. O nosso tema é o Dia da Liberdade. Este Dia da Liberdade é muito importante, não só para os portugueses, mas como também nós, como os países colonizados. Isso porque, para nós termos a independência, nós, como angolanos, foi graças aos bravos, corajosos homens, mulheres portugueses, que então decidiram lutar contra a tirania, contra o Estado ditador, que é o sistema então do Salazar. Foi em 1974 quando então esta luta surgiu, no dia 25 então, de abril, quando eles decidiram combater este mal. E foi com a ajuda dos militares portugueses, estudantes universitários, a população em geral e outras áreas então que decidiram lutar contra este mal que fazia sofrer o povo português. Então, aquela história que nós temos de o povo angolano lutar contra o Portugal, contra os portugueses e escorraçar, chutar de Portugal para voltar às suas terras com arma, com katanas, faca ou espada ou paus, então aquela foi uma história mal contada. Então você vai ver neste vídeo aqui, em que os portugueses lutaram para tirar o governo ditador. E quando entra um governo que prima pela democracia, pela liberdade, então decidiu reconhecer os países colonizados como independentes. Então foi dado a independência. Embora a própria independência não for bem dada ou não for bem gerida pelos próprios angolanos ou moçambicanos e outros países, mas a independência foi reconhecida, foi dada. Não foi porque os angolanos lutaram, escorraçaram. Na madrugada de 25 de abril de 1974, forças militares ocuparam um ponto estratégico em Lisboa, derrubaram a ditadura do Estado Novo, implementado também por militares em 1926. Às primeiras horas da manhã, os militares de vários ramos ocuparam um ponto estratégico na capital portuguesa, com o objetivo de derrubar o regime do Estado Novo. Os sinais de código, quer dizer, eles foram feitos sinais de código nas rádios, para ver se eles conseguiam, então, complementar então, as suas missões. Então, foi uma luta árdua, foi uma luta com bravura, que o povo, então, conseguiu chegar nos seus objetivos para ter, então, a liberdade. Porque anteriormente, antes desse dia da liberdade, as pessoas não conseguiam exprimir o que eles sentiam, não conseguiam se manifestar contra o Estado. Embora que as coisas estavam mal, então todo mundo mantinha-se calado, porque quem falava então era retaliado. Da mesma forma, imagina, nós temos a nossa independência em 75, mas mesmo assim o povo não vive na liberdade, o povo não consegue exprimir o que sente, porque liberdade não só implica você andar e passar na rua à vontade, mas sim, liberdade também implica você falar o que sentes. Então, quando você fala o que sente, então para os governos que são ditadores, eles não permitem, porque falando o que você sente, então vai contra a sua vontade. Então foi mais ou menos isso. Então o povo ditadura não é um bom Estado, porque o ditador, por exemplo, nós temos também o nosso ditador, que o nosso ditador que nós conhecemos também, que é o regime do MPLA, também é um ditador que está há mais de 50 anos no poder, que ele implica, faz o que quer, mas a ditadura portuguesa teve apenas 48 anos e nossa ditadura tem 50 anos. Então,
embora eles dizem que há democracia, mas não uma democracia própria, é uma democracia no papel. Então, da mesma forma que os portugueses que lutaram também para tirar essa coisa, então lutaram para ter um Portugal onde a pessoa é livre a falar o que sente. A Revolução de 25 de abril de 1974 marca o início da vida democrática em Portugal. O golpe militar, conduzido pelo movimento de Forças Armadas, quer dizer, movimento conduzido pelo o movimento das Forças Armadas, que é o MFA, põe termo ao regime autoritário do Estado Novo, abrindo caminho para a resolução do problema da guerra colonial, para a democratização e o desenvolvimento do país. A Junta de Salvação Nacional toma as primeiras medidas legislativas, salientando-se a destituição do Américo Tomás do cargo de Presidente da República e de Marcelo Caetano no cargo de Presidente do Conselho, e a dissolução da Assembleia Nacional e a proclamação do 1º de maio como feriado nacional. O período pós-revolucionário é marcado por instabilidade políticas que traduz na constituição de 6 governos provisórios entre maio de 1974 e julho de 1976. A 28 de setembro de 1974, o confronto entre a designada maioria silenciosa de direita e esquerda, apoiada pela Comissão Coordenadora do MFA, resulta da demissão de General Spinola do cargo do Presidente da República e no reforço do domínio do político e dos militares de esquerda, que seria confirmado como um fracasso do golpe de Estado de 11 de março de 1975. O processo de descolonização está no centro da política nacional. Entre 1974 e 1965, Portugal reconhece a independência das antigas colônias Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. E irá posteriormente receber a integrar os portugueses retornados destes territórios. No dia 12 de novembro de 1975, uma manifestação constituída de trabalhadores da construção civil em luta pela assinatura do contrato coletivo de trabalho cerca o Palácio do São Bento, onde decorrem os trabalhos da Assembleia Constituinte. A vitória dos militares, moderados na sublevação dos oficiais de extrema esquerda, no dia 25 de novembro de 1975, marca a derrota da ala revolucionária do MFA, reconduz os partidos políticos ao centro da vida política. Aqui, em Portugal, surgiu muitos partidos, surgiu muitas ideologias políticas para então se conseguir a convivência atual. Então, para conseguirmos, então, nós como angolanos temos a independência, então foi graças à luta dos portugueses cá em Portugal. Porque os portugueses se debateram para conseguir ter a democracia, que é a liberdade. Então, basta eles conseguirem a liberdade, então os países que nós ouvimos aí, né, que os países que eram colonizados, então na altura tinha aí os membros lá, que, por exemplo, Angola era uma província de Portugal. Então, sendo Angola a província de Portugal, então significa que os governos eram portugueses. E os angolanos naquele tempo eram tidos como escravos. Mas depois dessa independência, dessa manifestação, dessa luta árdua e dos bravos, corajosos homens portugueses, então fez com que Angola conseguisse a independência. Então, é para dizer, vamos ser claros, que vamos esquecer essa ideia, ou esse pensamento, ou esse ensinamento que nos deram que os portugueses saíram em Angola escorraçados. Não, nenhum português saiu em Angola escorraçado. Nenhum português saiu em Angola escorraçado. E Angola conseguiu independência não foi porque lutaram com as katanas, enxada, não, contra os portugueses. Houve uma luta antes para o povo se revoltou, mas não surtiu efeito, porque o povo não tinha poder suficiente para lutar contra homens armados. Porque imagina, você tem armas de fogo e o outro que não tem armas de fogo, então, neste caso, para fazer o combate era mesmo difícil e quase impossível. Mas, quando surge então esta data, esse dia da democracia, da democratização de Portugal, então os países colonizados então, também tinham que ter a independência. Então o Estado, o governo português, então conseguiu começar a dar a independência em cada país. Você toma a tua independência, você está independente. Então os portugueses que sentiam a vontade de ficar nos países colonizados, ficaram. Mas os portugueses que decidiram voltar, então voltaram. E Portugal começou a receber o seu pessoal que estava nos países colonizados. Esse foi mais um vídeo.
Se você gostou, deixa aí um like, partilha este vídeo e salva este vídeo na tua galeria.